4. João, capítulo 4, versículo 4 da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim diz a palavra de Deus. João, capítulo 4, verso 4 diz: e era necessário passar por Samaria. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero chamar nesta noite dessa mensagem, o tema dessa mensagem chama-se divisão. Nós vamos entender o porquê da divisão. Meus amados, a palavra de Deus nos fala acerca de uma mulher, a mulher samaritana, uma mulher que estava, como podemos dizer, à margem da sociedade, uma mulher que, na verdade, que não é benquista, como todos sabem, já tinha tido 5 maridos e agora estava com ela, não era o marido dela. Então, com certeza, era uma pessoa que não era muito agradável aos olhos ali em Samaria, das pessoas. Mas acontece que Deus tem seus próprios caminhos. Nós temos dificuldade de entender isso, mas, como está escrito aqui, é necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Vamos por parte. Primeiro, Jesus estava no sul da Judéia, e da Judéia até a Galileia era um percurso muito grande. Ele ia da Judéia para Galileia, e era um percurso considerado muito grande. E ele, então, como disse aqui, era necessário passar, porque na realidade o que acontecia? Os judeus, quando eles queriam ir para a Galileia, eles iam pelo leste ou então pelo oeste, para evitar de passar por Samaria, evitar de passar por aquele local, porque havia ali uma divisão religiosa, uma divisão racial. Então havia tudo isso entre eles, não se comunicavam. No entanto, na verdade, quando Jesus Cristo ele chega ali exatamente no poço de Jacó, estava ali aguardando, ele mandou que os seus discípulos fossem à cidade comprar alimento, e ele estava ali mais ou menos por volta de meio-dia, um sol escaldante. Então aquela mulher chega ali, mas ela não chega com medo de ninguém, debaixo do sol e sozinha. Afinal de contas, quem quer andar com a pessoa que está manchada em meia sociedade? Com certeza não era benquista entre as mulheres, existia uma forma muito ruim. Mas acontece que aquela mulher, quando ela chega exatamente ali para buscar água, ela se depara com alguém nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré. E ali o Senhor Jesus Cristo, sentado na beira daquele poço, pede para ela água para beber. Capítulo 4, verso 7, parte B, dá-lhe de beber. Foi um choque para aquela mulher. Da onde
de água para mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se comunicam, não conversam, não dialogam, não têm amizade com os samaritanos. Eu estou admirada por isso. Jesus chega para aquela mulher, para a mulher, se tu soubesse que a gente pede água para beber, se tu conhecesse o nome de Deus, tu pediria água e jorraria para a vida eterna. Eu quero falar duas coisas para os irmãos nessa noite, nessa mensagem em nome de Jesus de Nazaré. Primeira coisa, sobre a necessidade. Ou seja, Jesus ele não cortou volta. Ele não cortou volta pelo lado leste, pelo lado oeste, para poder seguir o local que ele ia. Mas ele não era necessário ele passar por Samaria, porque ali havia uma grande necessidade de comunicação. Ali havia uma pessoa que precisava entender que ele era uma pessoa diferente. Ele era um judeu diferente. É tudo que Deus quer, que nós sejamos crentes diferentes, um cristão diferente, um cristão comunicativo, um cristão na verdade, aleluia, que não corta a volta. Meu Deus, porque na verdade, meus irmãos, a gente vive essa situação hoje, e eu quero falar também sobre no meio cristão, no meio das pessoas chamadas de Deus, no meio do próprio povo de Deus, assim como os judeus eram lá também, apesar do samaritano ter ficado meio mestiço, devido ter casado com mulheres que não faziam parte da mesma situação deles, mas porque devido ao que aconteceu em 722 a.C., para a invasão da Síria e Samaria, que cercou toda ela, e aí foram pessoas ali de tal lugar de morar, e não aconteceu isso. Então, por isso, os judeus que moravam na Judéia e Jerusalém consideravam, na verdade, os samaritanos como pessoas impuras e que não mereciam, na verdade, se comunicar com eles. Enquanto isso, os judeus achavam que Deus, para invocar Deus, tinha que estar em Jerusalém. Enquanto os samaritanos achavam, para invocar a Deus, tinha que estar o quê? No Monte Gerizim, que é o Monte Gerizim. Então havia uma divisão religiosa. Infelizmente, hoje acontece no meio do povo de Deus. Às vezes, passa alguém de uma determinada denominação do outro lado, quem está do lado de cá não dá a paz do Senhor. Muitas vezes nem olha, nem se comunica. Quero dizer para os irmãos uma coisa: quando Jesus foi pregado naquela cruz, quando foi derramado o teu sangue, foi para salvar toda a etnia, foi para salvar todo o mundo. Jesus não escolheu pessoas para salvar. Muitas vezes nós queremos escolher pessoas para Jesus salvar. Nós queremos escolher pessoas para Jesus abençoar. Talvez a gente se abençoando somos os únicos a merecer o céu. Os judeus achavam, na verdade, da Judeia de Jerusalém, achavam que o samaritano não tinha direito. Meus irmãos, quem somos nós? Por isso encontramos agora a necessidade de Jesus passar por Samaria. Outra coisa importante, quando Jesus Cristo falou exatamente assim: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te pede água, eu pediria e jorraria pela vida eterna. Olha que mistério importante. Meus amados irmãos, só consegue amar
quem conhece o dom de Deus. Eu desculpe que eu vou falar aqui sem ofensa para ninguém, mas quem não consegue amar é porque não conhece o dom de Deus. Sabe por que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 12, verso 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Isso é amor de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Isso é cuidado de Deus. Isso é graça que vem de Deus. É favor que vem de Deus. É quem não conhece essa graça, quem não conhece esse amor, quem não conhece esse dom, meu Deus, não consegue amar. Não consegue amar. E conforme lemos aqui, é claro, tem objetivo, e era necessário passar por Samaria. Olha, irmão, presta atenção. E quando o Senhor veio a saber, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Mas da Judeia para Galileia havia uma distância muito grande. E ele, na verdade, se ele não fosse um visionário, se houvesse um mundo para salvar a todos, ele também poderia, como judeu, passar via leste, via oeste, para chegar ao nosso destino. Não! Ele teria que passar. A Bíblia diz bem claro, aleluia, era necessário passar por Samaria. Era necessário. Havia uma pessoa ali em Samaria que estava à margem da sociedade. Havia uma pessoa que era julgada pelo seu passado, pela sua vida, pela sua condição. Havia uma pessoa que precisava experimentar da água da vida. Sim. Havia uma pessoa, na verdade, que talvez tivesse vivendo uma vida de opressão. Meus amados irmãos, imagine aquela mulher. Quem é que vai tirar água no poço durante mais ou menos meio-dia, no sol escaldante? Ou você pega bem cedo, ou você vai pegando bem tardinha, porque não vai pegar todo esse sol. Mas talvez aquela mulher não queria se misturar, porque entendia, na verdade, pela vida dela, que as pessoas não queriam conversar com ela. Não era pessoa agradável, afinal, ela havia tido 5 maridos, e o que estava com ela não era dela, mas foi exatamente o socorro que aquela mulher precisava. Veio exatamente da onde ela não esperava. Sim, veio exatamente da onde ela não esperava. Por isso é que ela fala exatamente assim: como pode ser um judeu pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicam com o samaritano. Aí nesse momento começou aquela conversa, começou a ter diálogo. Meus amados irmãos, muitas vezes nós achamos que Deus é só para nós, que Jesus Cristo é só para nós. Jesus tem visitado pessoas nas mais diversas situações.
nossas vidas também. Mas cadê a nossa visão? Cadê a nossa compreensão? Cadê a nossa compreensão para isso? Não foi à toa que ele falou em Marcos 16:15: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Não foi à toa que ele falou em Mateus 21:19: ide fazer discípulos em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o que o que vos tenho mandado. Não foi à toa, na verdade, aleluia, em que Jesus falou para Filipe, que estava exatamente em Samaria, na perseguição aos judeus, como está em Atos 8, capítulo 1 a 4. Então, naquele momento, aleluia, da perseguição, muitos se converteram a Cristo, fugiram, correndo, comendo, mas foram pregando a palavra. Então, aleluia, Filipe, que era um dos diáconos, ele foi lá para Samaria, e lá Deus usou poderosamente. Pessoas se converteram, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas porque expulsavam demônios, pessoas foram livres. E ali em Samaria diz a Bíblia Sagrada que Deus chega para ele, o Espírito Santo fala para ele, Jesus fala para ele: levanta-te e vai para estados de ali nesta casa. E imediatamente ele pegou suas coisas, toda a sua bagagem, e foi até lá. E a Bíblia nos fala, como está em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, quando ele chegou até a casa, naquele local da descida, quem ia passando? O eunuco mordomo, aleluia, de Candace, a rainha de Candace. A Bíblia diz que ele havia saído de Jerusalém para adorar. Ele esteve em Jerusalém, tinha ido adorar, e na volta estava lendo o livro do profeta Isaías. E quando chega Filipe, e ele para, e o Espírito Santo fala, se achega mais perto do carro. E quando ele chega perto do carro, observa onde estava lendo e pergunta: entende o que lê? Aí o eunuco responde: como eu vou saber se ninguém me ensinar? E através dessa orientação, esse livro de pregação, Filipe anunciou Jesus para ele. E ele foi e disse o quê? O que falta então para ser batizado? De água. A Bíblia diz que ele foi batizado naquele momento e foi sorrindo, feliz, sorridente para a sua terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho de jeito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 está escrito. A gente tem muito que aprender. Esse mundo, a palavra de Deus, agora, era um povo religioso. Os samaritanos eram religiosos. Os judeus eram religiosos. Os judeus da Judeia, judeus de Jerusalém eram religiosos. Quero falar para os irmãos que, se fosse usada a palavra correta, religião vem da palavra grega religare, que significa religar o homem a Deus. Se tivesse esse entendimento e a prática como usar a religião, quantas pessoas, aleluia, queria
preocupe não. Jesus conhece toda a nossa história. Jesus conhece toda a história da humanidade. Conhece todo mundo. Sabia que a mulher já tinha tido 5 maridos. E pior, que na mulher não era dela. Não era dela, imagina que daquela mulher. Então Jesus conta toda a sua história para o Senhor. Já vi que tu é profeta. Já vi que tu é profeta. A mulher então abriu o coração e bebeu daquela água da vida, que jorra pela vida eterna, água da vida. E é interessante que ela chegou na cidade dela. Imagine, quando ela sai do jeito. Quando ela sai do seu bairro, da sua cidade, ela sai oprimida, ela sai preocupada com seu cântaro para pegar água. Aleluia! Imagine caminhando pela estrada até chegar no poço de Jacó. O que passava na mente daquela mulher? Como ela se encontrava? Mas depois de um encontro, de uma conversa com a água da vida, aleluia, ela entrega a sua vida, ela bebe aquela água, e fica tão cheia da graça, tão cheia da água, aleluia, e quando chega na cidade, epa, fala para os homens, eu encontrei o Messias, o enviado. Encontrei o Messias. E depois que ela falou isso, eles mesmo disseram: olha, agora não foi porque você nos falou, nós também já temos visto e cremos que Ele é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, quantas pessoas da nossa família precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos? Quantas pessoas na nossa rua precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos? Quantas pessoas no trabalho, não para mim, que eu não trabalho mais, mas no trabalho está precisando conhecer esse Jesus que nós conhecemos? Agora a pergunta que não quer calar: o que é que nós temos feito para que essas pessoas também possam conhecê-lo? Sabe por que essa pergunta? Porque Jesus chegou para o seu discípulo e mandou comprar comida. Vai todo mundo, não fica ninguém aqui, senão você pode atrapalhar. Porque Jesus ia conversar com uma mulher samaritana, que ele conversava. Para não escandalizar, Jesus falou: olha, vai todo mundo, precisava todo mundo comprar comida. Não podia ir só 2 ou 3. E Jesus fica com ninguém mais com ele? Todo mundo. Eu tenho uma conversa particular com alguém e vocês não vão me atrapalhar. Muitas vezes, muitas vezes nós atrapalhamos Deus, nós atrapalhamos Jesus Cristo. Quantas vezes Ele quer trabalhar na vida de uma pessoa e nós atrapalhamos, por quê? Devido ao preconceito, o racismo. Nós atrapalhamos às vezes, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Não atrapalhemos Jesus salvar. Não podemos atrapalhar Jesus libertar. Quem somos nós? Agora é bom entender uma coisa. Naquele momento Jesus estava lá conversando de carne e osso. Hoje, através da pessoa do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo
versículo 7, versículo 8. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que diz: pois se quando ouvir a sua voz, não endureçar os vossos corações. Sabe o que é isso? O Senhor repetiu duas vezes no só capítulo, uma vez em outro capítulo, para enfatizar para nós: não me atrapalhe trabalhar, faça parte de vocês, faça de vocês que eu faça a minha. É o Espírito Santo que fala isso. O papel de vocês é pregar, o meu é de convencer. Oh glória! Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.